queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André Sanches e tem mais dúvida hoje para a gente aprender da Bíblia. Dúvida na tela. Em Apocalipse, Jesus diz à igreja em Filadélfia que ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará. Eu não consegui compreender o significado dessa passagem. Qual chave de Davi é essa? O que significa essa menção de Jesus para essa igreja? Muito obrigado, querida irmã. Texto interessante, uma expressão que vai exigir um pouquinho mais de estudo para a gente compreender na totalidade. Por isso, convido você, vamos à minha lousa de explicações e entender mais sobre esse tema. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, vamos começar com Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, que diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem o quê? A chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Um texto muito interessante da palavra de Deus. Irmãos, esse é um texto clássico que mostra pra gente a importância, preste bem atenção nessa informação, como é importante conhecer muito bem o Velho Testamento. E muita gente negligencia isso. Esse conhecimento é importante para entender questões da nova aliança, que tem ligações bastante profundas com coisas que aconteceram lá no Velho Testamento. Aqui, por exemplo, essa menção sobre a chave de Davi, ela só pode ser compreendida, você só consegue entender com profundidade utilizando o que a gente chama de contexto amplo. Tem dois tipos de contexto, basicamente. O primeiro, contexto imediato. É aquele que você acha ali bem próximo dos versículos que você está estudando. E o contexto amplo, ele vai de forma mais ampla para outros livros e até, no caso aqui de Apocalipse 3:7, a gente precisa do Velho Testamento para entender. Claro, não se preocupe, eu vou te mostrar exatamente como se faz isso na prática. Mas é importante que você também entenda que existe um jeito errado de estudar e de entender. Como que muita gente, e eu digo isso com muita tristeza, tem feito hoje em dia. As pessoas tentam adivinhar ou tentam inventar significados. Então pega ali Davi, pega a chave e começa a desenhar. Eu acho que Davi aqui significa tal coisa, essa chave aqui deve significar tal coisa, e não é assim que se estuda a Bíblia. Lembre-se, a regra mais importante e básica no estudo da palavra: a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. E a gente encontra, então, na maioria dos casos, respostas e significados dentro da própria palavra de Deus. Mas, claro, isso precisa de estudo. E nós vamos fazer isso, por isso fique até o final para aprender mais sobre o tema. Vamos começar entendendo, então, o que é essa tal de chave de Davi e onde ela aparece mais na Bíblia. Mas antes, embaixo desse vídeo tem o botão inscrever-se, faça parte da nossa comunidade. Junte-se aos mais de 600 mil cristãos, servos de Deus que estão buscando aqui conhecimento da palavra de Deus com estudos expositivos e direto ao ponto da palavra. Faça parte da nossa comunidade, tem estudo novo de segunda a sexta, 15 horas. Já que estamos estudando Apocalipse, eu quero lembrar que eu tenho um curso de Apocalipse em videoaulas, onde eu explico os 404 versículos que tem no livro de Apocalipse, palavra por palavra. Olha, esse curso deu trabalho para fazer, mas está imperdível. Se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre ele, aqui embaixo desse vídeo, clique ali na área de comentários. Primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link para você. É um jeito de estudarmos a Bíblia e também é um projeto de ajuda a missões. Então, participe. Bom, nós vamos encontrar aqui uma menção da chave de Davi nos escritos do profeta Isaías. E observe como que ela é parecida com a menção que nós temos lá em Apocalipse. Isaías 22, versículo 22, diz o seguinte: Porei sobre o seu ombro. Observe que está falando aqui de uma pessoa, ok? A chave da casa de Davi. Ele, olha só, essa pessoa abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Bom, o estudante mais afoito, mais desesperado, já vai falar, olha, está falando aqui de Jesus Cristo, mas não é bem assim. Sempre que você ler um texto, é importante você entender para quem ele foi escrito inicialmente, ok? Para entender qual personagem está ali sendo mencionado na história. Aqui nesse texto está sendo mencionado um grande servo do Senhor aqui, de alta confiança do rei Ezequias, chamado Eliaquim. Esse Eliaquim, ele foi revestido por Deus de autoridade e ele desfrutaria então de muita confiança
dentro do reino. E o rei Ezequias, você lembra comigo, ele era então da descendência de Davi. Eliaquim foi levantado pelo Senhor para abençoar Israel. O Senhor deu autoridade a ele, bem como ao reinado de Ezequias. E esse Eliaquim, ele fez muitas negociações com inimigos de Israel e o Senhor livrou ali Israel de muitas questões por intermédio do trabalho dele, juntamente com o rei Ezequias. Sendo assim, em Isaías, essa chave mencionada representava a autoridade dada por Deus e Davi representa a continuidade da obra do Senhor, que o Senhor havia começado por meio de Davi e daria a Israel naqueles tempos dessa profecia. Então é importante a gente entender um pouquinho desse contexto. Depois você pode estudar essa história lá em 2 Reis, no capítulo 18, ok? Então nós temos aqui uma indicação de uma obra feita e sustentada por Deus na vida de seus servos e, consequentemente, também da nação de Israel. Vai juntando todos esses pedacinhos que daqui a pouquinho a gente vai aplicar em Apocalipse, ok? É importante a gente entender aqui que o Senhor, lá no Velho Testamento, em muitos momentos, levantou os servos dele que tinham ali a autoridade do próprio Deus para realizar obras, para abrir e fechar, ou seja, para fazer coisas que estavam determinadas pelo Senhor. Mas em Apocalipse, qual seria o significado dessa chave e também de Davi? Vamos entender em detalhes. Nós vamos analisar agora as duas expressões de forma separada e depois nós vamos juntar chave e Davi e vamos entender qual é a mensagem do Senhor para aquela igreja. Primeiro vamos entender a menção de Davi aqui nesse texto de Apocalipse. O que ele tem a ver com essa história, já que ele já tinha morrido há muitos e muitos anos? Veja, Davi, ele foi o maior rei de Israel, no sentido de um rei que de fato teve conquistas e também teve um coração segundo Deus se agradou bastante. Ele é mencionado na Bíblia como fazendo parte da linhagem do Messias, ou seja, o Messias prometido, ele viria, lá na ótica do Velho Testamento, da descendência de Davi. E isso, de fato, lá no Novo Testamento, aconteceu quando o Senhor Jesus Cristo nasceu e veio, então, para libertar Israel dos seus pecados. Em Apocalipse 3:7, Jesus lembra essa verdade para aquela igreja através dessa carta. Ele é o descendente de Davi, o Messias prometido. É importante a gente entender então que o Senhor Jesus estava trazendo ao coração dessa igreja toda essa história que o nome de Davi representava para que eles se lembrassem quem era o Senhor deles. Isso então tem uma função que nós chamamos de didática, ou seja, de ensino. O ensino era mostrar a autoridade do nome de Cristo e o seu poder, e também o cumprimento das profecias de Deus no Velho Testamento. Quando a igreja começasse a trazer isso ao seu coração, ela seria fortalecida diante das batalhas. Assim como Deus era com Eliaquim, ali no reinado de Ezequias, para livrá-los do inimigo. Aqui também no contexto de Apocalipse, Deus faria a mesma coisa sobre essa igreja. O Messias ele veio conforme a profecia, cumpriu sua missão de forma plena. Isso precisava estar claro no coração desses irmãos, principalmente porque eles sofriam embates grandiosos com judeus que negavam o Messias, que negavam a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Preste bem atenção então no texto, vamos relembrar aqui. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo. Observe aqui, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Bom, já explicamos a menção de Davi aqui no texto. Agora, por que menciona essa tal de chave? Vamos entender. A chave, ela traz simbolismos muito interessantes. Primeiro, que possuir a chave ou uma chave indica um poder administrativo. O que é isso, presbítero? Olha só, quem possui uma chave está investido de certa autoridade para administrar algo. Por exemplo, você tem a chave da sua casa. Isso dá a você poder sobre ela. A chave do seu carro. Então a chave, ela traz para a gente essa ideia de poder administrativo. Segundo, nós temos a indicação do exercício da autoridade de abrir e fechar. Ou seja, quem está em poder da chave
pode usar a chave como quiser, está na mão dela, ela tem o poder de administração. Quem está com a chave na mão tem esse poder tanto de permitir, por exemplo, uma passagem, quanto de fechá-la. Eu tenho a chave do meu carro ou da minha casa. Somente quem eu deixar entra na minha casa, ok? Tirando, evidentemente, aí ladrões, né, que fazem de forma criminosa. Mas ali de forma correta, eu é que abro, eu é que fecho. Então, ter a chave de Davi indica que Jesus tem o poder da salvação de pessoas e da condenação delas. Ele julga as pessoas, ok? Ele tem esse poder. Mas não é só isso. O Senhor também tem controle soberano sobre situações. É por isso que se diz lá no texto de Apocalipse que ele abre e ninguém fechará, e que ele fecha e ninguém abrirá. O que significa isso? Quando o Senhor determinar uma situação, quando o Senhor profetiza, por exemplo, lá em Isaías, a respeito de Eliaquim, do rei Ezequias, vai acontecer. Ele mandou fechar, vai ser fechado. Ele mandou abrir, vai ser aberto. Jesus está demonstrando então para aqueles irmãos e para nós, fazemos parte da sua igreja, que ele tem poder supremo, incontestável, irresistível, invencível para realizar toda a obra de Deus, e que ninguém tem um poder maior do que o dele. Mas, presbítero, isso não é uma realidade óbvia? Por que Jesus está falando isso para aquela igreja? Não é uma realidade óbvia. Nós precisamos sempre ser lembrados de quem é o Deus que nós servimos, porque muitas vezes a gente se esquece diante das tribulações. A chave está nas mãos de Deus, do Senhor Jesus, e ele exerce o seu poder de forma livre e absoluta. Então nós temos em Apocalipse uma menção de soberania, de controle. Mas não é só isso. Fique comigo mais um pouco. O rei, ele tem a chave nas mãos e toda a autoridade para usá-la como desejar. É um lembrete para todos aqueles que também desdenham da autoridade de Cristo. Então veja, a igreja ela é incentivada a relembrar esta realidade, mas também é um recado para os inimigos. O Senhor tem a autoridade e ele fará aquilo que ele determinou. Quando o Senhor fala isso à igreja em Filadélfia, está relembrando para eles a grande fé daqueles irmãos e está mostrando também para eles que os livrará dos inimigos, pois tem poder e autoridade para isso. Preste bem atenção no tipo de inimigo que estava se levantando ali. Apocalipse 3:9. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, é uma menção aqui de judeus, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Bom, esse finalzinho aqui geralmente tem dois significados possíveis. Alguns pensam que o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: esses vão se converter, eles vão chegar a vocês e vocês vão pregar e eles vão entender o evangelho, o amor de Deus por vocês. E evidentemente a ideia de prostrar-se aqui seria, nessa interpretação, a ideia de conversão. Outros já pensam que a ideia aqui é de juízo, ou seja, eles vão ter que reconhecer que o Senhor fez uma obra ali e que eles que se declaravam judeus não fazem parte do povo de Deus. São duas possibilidades dentro desse texto. Bom, por mais que Jesus tenha sido zombado pelos homens, por mais que tenha sido desrespeitado, por mais que tenha sido ou esteja sendo nos nossos dias e em todos os tempos ainda vai ser desacreditado por muitos, o fato bíblico inegável é que a chave de Davi, preste bem atenção, toda a autoridade, soberania, poder está nas mãos de Jesus. E ele exerce esse poder sobre os seus servos, principalmente, mas também sobre todos, inclusive sobre os inimigos. Ainda que estes não queiram, ainda que o rejeitem ferozmente. O Senhor Jesus relembra a igreja de Filadélfia: eu sou o soberano. Nada está fora do domínio daquele que tem a chave de Davi em suas mãos. Essa é a poderosa mensagem de Apocalipse ali naquele texto a todos nós. O Messias prometido que está nas profecias, ele tem a chave, ele tem o domínio, ele tem o poder, ele tem toda a autoridade. Então a igreja pode ficar tranquila, pode descansar, pode pregar o evangelho, pode até ser perseguida, mas o Senhor relembra:
eu estou no controle de todas as coisas. Vou deixar aqui para você o link nos comentários do curso de Apocalipse. E já que estamos falando aqui do rei Davi, o rei Davi, ele era filho de uma prostituta. Você lembra do nome da mãe de Davi? Será que o Salmo 51:5 indica essa realidade? Vou explicar tudo para você nesse vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.